Recordar é viver, Assis acabou com vocês. 40 anos da primeira macetada do Carrasco Assis em cima do nosso rival do Clube de Remo da Gávea. É sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. O ano era 1983, o Fluminense não ganhava um título estadual, que à época tinha uma importância gigantesca, desde 1980, com aquele time com 9 jogadores da base e 2 jogadores, o Gilberto e o Cláudio Adão, que não eram da base do Fluminense. E o Fluminense naquele ano tinha feito um brasileiro sofrível no primeiro semestre do ano e foi para o segundo semestre contratando a dupla que foi um sucesso no Atlético Paranaense naquele campeonato brasileiro. O Atlético Paranaense chegou à semifinal daquele campeonato e tinha uma dupla que fez muitos gols, Assis e principalmente o Washington. E o Fluminense foi a Curitiba e trouxe os dois. Trouxe o Washington, que era a estrela da companhia lá, e trouxe o Assis de contrapeso. Que contrapeso! Para além disso, o Fluminense contratou Branco, que tinha chegado para a base, subiu o Ricardo Gomes, que era o zagueiro da base do Fluminense, já tinha o Paulo Vitor, já tinha o Aldo, já tinha o Duílio, trouxe também o Tato, o Leomir, o Jandir já estava no time, e montou um time muito competitivo, com o talento do Delay, do Branco, do Tato, do Assis, e com a vontade, a determinação do Jandir, do Leomir, os zagueiros formando uma dupla sensacional, um goleiraço e um lateral direito que acertava os cruzamentos cotidianamente. E aí o Fluminense vai para o Campeonato Carioca de 1983 e pega o São Cristóvão na abertura. O jogo foi em São Januário, eu estava lá. E o São Cristóvão tinha um time de veteranos, Jaime, que foi técnico do Flamengo, acho que o Jairzinho chegou a jogar ali, Rodrigues Neto, acho que o goleiro era o Nielsen, enfim, vários jogadores que tinham brilhado nos grandes clubes do Rio de Janeiro, já em final de carreira, foram jogar no São Cristóvão em 83, mas não teve para eles não. Logo de cara um 3-0 para o Fluminense, dizendo, olha, estamos aqui. Na sequência vieram outros bons resultados, como 0-0 contra o Flamengo, 3-0 no Bangu, 2-0 no Goitacás, e o Fluminense foi ganhando corpo, até pegar o Vasco da Gama, se eu não me engano, na antepenúltima rodada da Taça Guanabara. E foi um 3-1 sonoro, o Fluminense deu um chocolate no Vasco de Roberto Dinamite e companhia, fez 3-1, poderia ter sido mais, e ficou ali realmente como um dos grandes favoritos. 3 times estavam naquele momento disputando a Taça Guanabara, o Fluminense, o Botafogo, que vinha muito bem, e o América. Na penúltima rodada, o Fluminense enfrentou o Botafogo no Maracanã, diante de mais de 115 mil pessoas. Um empate em 1-1, num jogaço sensacional. Eu estava no Maracanã naquele dia, um jogo maravilhoso. E um empate em 1-1 que credenciou o Fluminense, com um empate, a ser campeão da Taça Guanabara. O único time naquele momento que ainda poderia tirar o título da Taça Guanabara do Fluminense era o América. Precisava ganhar do Fluminense. E aí eu não me lembro se teria um jogo extra ou se iria para saldo de gols, alguma coisa assim. Possivelmente jogo extra. E fomos para a grande decisão, que era na verdade a última rodada, a Taça Guanabara de pontos corridos, como é hoje. E Fluminense e América jogaram diante de 80 mil, 79 mil e uns quebrados pagantes no Maracanã. E não teve para o América. O América tinha um grande time com Gilcimar, Gilson Gênio, os irmãos, Tinha o Moreno, um baita de um jogador, o Ayrton, o saudoso Ayrton, lateral esquerdo, o goleiro era o Gasperini, tinha o Jorginho, lateral, que foi campeão do mundo do tetracampeonato. Era um grande time, o time do América. O Gilberto, que fora campeão do Fluminense em 1980, mas não teve para o América, não. O Fluminense meteu 2-0, 2 gols do Assis, o primeiro aos 6 minutos do primeiro tempo e o segundo aos 39 minutos também do primeiro tempo. E aí o Fluminense cozinhou o galo, cozinhou o diabo, e conquistou a Taça Guanabara de 1983 e se credenciou para o título, para a decisão do título carioca, que naquela época era o campeão da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio, e se houvesse um terceiro time que na soma dos 2 turnos tivesse mais pontos que os outros, também iria e seria um triangular final, que foi o que aconteceu.
Na final, na grande final, o Fluminense no segundo turno, como era comum na época também, quem ganhava a Taça Guanabara perdia rendimento no segundo turno, mas o Fluminense no segundo turno não fez uma grande campanha e chegou à final totalmente desacreditado. O primeiro jogo foi contra o Bangu, no Maracanã, com pouco mais de 37 mil pessoas. O Fluminense empatou em 1-1, o Bangu abriu o placar e o Paulinho, sempre ele, no tricampeonato, das três disputas de campeonato, ele fez gol em um ou em outro jogo, porque as três foram em triangulares. O Paulinho empatou, o Fluminense precisaria naquele momento vencer o Flamengo e torcer para que o Bangu não vencesse o Flamengo. E fomos para o Fla-Flu. 11 de dezembro de 1983, mais de 100 mil pessoas no Maracanã, com chuva, um jogo violento com entradas duríssimas. Se vocês procurarem no canal 100 o jogo da final de 83, vocês vão ver um carrinho, não tenho certeza, mas acho que do Moser ou do Figueiredo, não me lembro. Não lembro se o Figueiredo ainda era vivo naquela época. Criminoso, que o juiz, o Arnaldo César Coelho, não deu cartão, não expulsou. Hoje seria expulso certamente, porque a entrada foi criminosa. E foi de parte a parte. Os jogadores do Fluminense também bateram direitinho. E o jogo se arrastou. O empate eliminava o Fluminense. Porque se desse empate no outro jogo, o Fluminense estaria eliminado, porque teve o menor número de pontos, nos pontos somados dos dois turnos. Então o Fluminense precisava vencer. Mas não criava chances claras de gol. Quem teve as melhores chances, na verdade, foi o Flamengo. E aí, rapaz, quando já ninguém acreditava, quando meu pai já queria ir embora, quando eu já estava ali tentando segurar o velho para não sair, falei para ele ir que eu ia voltar a pé para casa, e eu morava em Tomás Coelho, longe pra caramba. Quando ninguém mais esperava, lançam uma bola pro Adílio, em posição legal, o Bandeira deu impedimento, na época não tinha VAR, não tinha tira-tema, não tinha nada, deu impedimento, a cobrança foi feita rápida, a bola chegou no Delay, e o Delay faz um lançamento primoroso, perfeito pro Assis, que entra pela direita e, como diria Jorge Cury, vai marcar, apontou, atirou, é gol. 45 minutos e 30 segundos, Assis faz o gol, que você vê agora na foto, e leva o Fluminense, deixa o Fluminense a meio passo do paraíso. Bastava o Flamengo não entregar, e naquela época não tinha muita entrega. Isso começou em 96 com o próprio Flamengo para o Bahia em São Januário. O Flamengo, na quarta-feira, no jogo seguinte, com poucas pessoas no Maracanã e muitos tricolores, sem a camisa do Fluminense, evidentemente, o Flamengo venceu o Bangu por 2-0. E no finalzinho do jogo, os tricolores se juntaram onde hoje é a Sul, e tinha muito mais do que banguenses e tinha mais até mesmo do que flamenguistas, e comemoraram o título carioca que não vinha desde 1980. Para comemorar essa conquista, o início da trajetória do carrasco do Flamengo, o nosso querido, eterno e saudoso Assis, fiquem com o gol que nos deu o título carioca de 1983. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delay. Partiu Assis, penetrando o Washington, ainda o Assis, chegou na frente do Raul, tocou. Gol! Aos 45 minutos e 30, Assis recebeu a bola na direita do Delay. Penetrou na saída do Raul, ele tocou por baixo do goleiro e levou o Maracanã, a torcida do Fluminense à loucura. Fluminense 1, Flamengo 0 ao apagar das luzes aqui no Maracanã. Assis número 10. Final de jogo, uma vitória do Fluminense, Mário Jorge. Bom, vamos tentar aqui ouvir alguns jogadores do Fluminense. Vamos ver o Assis, fez o gol. Assis sai correndo.